tarde. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, colegas. Boa tarde, conselheira Luciana. Representantes da Sulgás, representantes dos usuários. Muito bem-vindos à AGERGS. Também saúdo os representantes aqui do Poder Concedente. Nós vamos dar início, então, à nossa sessão ordinária de número 26. Deixamos o ponto 1, apreciação das atas de número 24 de 2023 e 25 de 2023 para a próxima sessão. Ingressamos diretamente na apreciação dos dois processos de hoje. Cumprimentos também aos diretores da AGERGS, diretor-geral, diretor Vinícius, diretor Francisco, diretor Carlos Alvim, diretor Ricardo. Passamos, então, à análise do processo 536-3900-23-4, que trata do reajuste do processo do preço de venda do gás nas tarifas da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra, por gentileza. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo aos demais conselheiros, conselheiro Petersen, conselheiro Orsi, saúdo a todos os que estão participando desta sessão. E de imediato vou passar o exame do relatório deste processo, que já foi informado os seus detalhes por Vossa Excelência, presidente. Trata o presente expediente de reajuste do preço do gás nas tarifas da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros da AGERGS emite, em 9 de maio de 2023, o ofício 4/2023, considerando a necessidade de realinhamento do preço de venda nas tarifas decorrentes das oscilações dos contratos de suprimentos da Petrobras e demais supridores, solicitando a Sulgás os estudos e cálculos correspondentes com vistas à efetiva atualização do preço aos consumidores de gás natural. Em resposta, a companhia protocola o ofício 2023/0088, que apresenta a nota técnica estratégia 02/2023, com base nos custos incorridos e projeções para o gás e transporte. Mediante a informação número 49/2023, a Diretoria de Tarifas analisa a documentação recebida e observa que o pleito é para a readequação do valor do preço de venda, PV, do gás, com expectativa de início a partir de junho deste ano. A concessionária não possui remuneração na parcela supracitada, pois esse preço de venda representa somente os custos que a Sulgás tem em seus contratos firmados para a aquisição do gás canalizado, sendo diretamente repassado ao consumidor. Na nota técnica recebida foram apresentados os volumes realizados de janeiro a abril de 2023 e as projeções de volumes de maio a dezembro de 2023. Item primeiro, quanto à conta gráfica, apresenta o acumulado em 2023, acrescida do saldo de 2022 e da respectiva atualização pela taxa Selic, o que resulta em um saldo de R$ 68.942.666 a devolver. O saldo distribuído pelos volumes projetados para um período de 11 meses, entre junho de 2023 a abril de 2024, resulta em uma parcela a deduzir de R$ 0,1412 por metro cúbico. Como se verificou, a consistência metodológica conseguiu-se reproduzir os cálculos com razoável segurança. Com relação... Pois não? Ah, do esporte. Nossa,
Senhora presidente, eu acho que tem algum microfone aberto. Sim. Por gentileza, fechem os microfones, por favor, para evitar ruídos aqui na leitura do relatório. Muito obrigada. Vou repetir. Como se verificou, a consistência metodológica conseguiu-se reproduzir os cálculos com razoável segurança. Com relação ao PV, preço de venda, obtém-se o valor de R$ 2,4265 por metro cúbico, a partir de junho de 2023. Assim, a parcela do custo do gás líquida é de R$ 2,2853 por metro cúbico. Item 2. Quanto aos componentes do custo do gás nas tarifas vigentes. A. Expectativa inflacionária. A parcela de transporte dos contratos, parte integrante dos custos da molécula, é reajustada anualmente no mês de maio, pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM. B. Projeções para o Brent. Para o cálculo do preço da molécula, utiliza-se como cotação o índice de referência conhecido como Brent. Este tipo de petróleo é extraído no Mar do Norte, na Europa. As projeções do barril de petróleo foram retiradas da EIA, United Energy Information Administration. C. Projeções para o dólar. Em 2023, as projeções para o dólar vêm caindo, impactando diretamente no valor da molécula. D. Taxa Selic. Apresenta os fatores acumulados de janeiro a maio de 2023. E. Projeção da carteira de suprimentos. Realizada tendo em vista os preços praticados pelos fornecedores da Sulgás nos meses de janeiro a abril de 2023 e os preços projetados de maio a dezembro para o mesmo ano, conforme informações apuradas ao analisar a nota técnica enviada pela concessionária. Como conclusão, a diretoria de tarifas reforça que a informação não trata da margem bruta, que está sendo analisada em outro pleito, tratando-se apenas de uma readequação do preço de venda da concessionária. As quedas no preço do Brent, câmbio, contribuíram para a redução do preço de venda. Dentre os indicadores utilizados e analisando a conjuntura macroeconômica corrente, os dados apresentados pela concessionária no que tange oscilações cambiais, preço da molécula e pressões inflacionárias acompanham a expectativa do mercado no momento. Assim, recomendo 2 pontos. Primeiro, aprovar o reajuste do valor do preço do gás nas tarifas da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, em R$ 2,2853 por metro cúbico, sendo composto por R$ 2,4265 por metro cúbico, decorrente do preço de venda, subtraído de R$ 0,1412 por metro cúbico de parcela de recuperação da conta gráfica. Segundo, avaliar a oportunidade de aplicação em conjunto com a revisão ordinária anual da margem bruta, processo 000-128-39.00/23, dígito 5. Caso decida-se pela aplicação em separado, recomenda a solicitação das tabelas tarifárias junto à Sulgás, contendo os efeitos deste processo. Em 2 de junho de 2023, a Direção-Geral encaminha o processo ao Conselho Superior. É este o relatório, eminente presidente. Vou passar Obrigada. agora. Posso passar a fundamentação? Não. Nós temos a sustentação oral das partes e demais interessados. Certo. Bem, muito obrigada pelo relatório. Agora, nós temos um tempo de 10 minutos para a sustentação oral da Sulgás, do poder concedente, dos usuários, e aqui as representações dos usuários poderão se dividir, né? E interessados
que não se enquadrarem dentro destas 3 categorias, de empresa, concedente e usuários. Então, nós começamos pela Sulgás. Doutor Marcelo, boa tarde, o senhor tem a palavra por 10 minutos. Se quiser dividir, fique à vontade. Ok. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo espaço aqui nesta audiência pública. Aqui uma breve fala, recapitulando pontos importantes que eu quero transmitir a todos vocês. Em 4 de janeiro do ano passado, a Sulgás tornou-se de uma empresa pública a uma empresa privada, como todos vocês bem sabem. A partir daí, foi e segue sendo nosso claro objetivo assegurar a maior capacidade de investimentos, ampliar o uso do gás natural através da nossa expansão de rede e cada vez mais conectando clientes de forma absolutamente segura. E principalmente contribuir com o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Só 1 ano e meio se passou e foi exatamente o que fizemos. Já investimos cerca de 100 milhões de reais nesse período de 1 ano e meio. Passamos de 69 mil a 83.500 usuários atualmente. Nossa rede já chegou a 1.470 quilômetros de dutos. Nós atualmente empregamos ao redor de 300 colaboradores entre empregados diretos e indiretos. E concluímos recentemente um dos mais desafiadores projetos de engenharia na distribuição de gás natural no país, que é a nossa chegada à Serra Gaúcha e a Gramado, 100% realizado por esta Sulgás. Em todas as ações, nós temos como prioridade segurança e sustentabilidade. Segurança e sustentabilidade sempre. Mais de 1 ano que temos trabalhado sem acidentes com afastamento, sem qualquer afastamento, 1 milhão de horas, homem trabalhada, o que é um valor muito importante para a Sulgás, linkado com a segurança. Em breve anunciaremos a parceria com a chamada primeira frota verde de caminhões do Estado, com uso exclusivo de gás natural veicular, reduzindo emissões. E também estamos bastante adiantados com nossos contratos de biometano, evoluindo a cada dia. Nossa meta, continuar crescendo e contribuindo com o desenvolvimento do Estado. E por isso estamos aqui nessa audiência, cumprindo e defendendo o que está previsto no contrato de concessão, para dar continuidade a um trabalho sério, duro e voltado ao desenvolvimento novamente. A GERGS, como órgão regulador, tem um papel fundamental, e que estamos aqui, na análise técnica e objetiva dessa revisão, garantindo o equilíbrio da atividade para continuar fomentando o investimento e o desenvolvimento. Nesse contexto que lhes apresentei, nossas contribuições a este processo de revisão tarifária vêm a seguir. Portanto, muito obrigado pelo tempo. Eu passo aqui para a continuidade da dissertação aqui da Sulgás, para a nossa gerente de estratégia, Thaís Falcão, que irá apresentar, de fato, nossas principais contribuições ao processo. Muito obrigado. Thaís, por favor. Obrigada. Eu só queria, antes, boa tarde, né? Presidente Luciana, eu vi que a gente está tratando de 2 processos aqui dentro dessa sessão, e o conselheiro Algir tratou de um processo deles, né? Depois a gente vai ter um segundo espaço para falar do outro processo. Só para eu posso ser mais sucinta agora. Sim, as falas, né, de acordo com o objeto do processo, por gentileza. Depois vai ter o outro momento. Tá, perfeito. Então eu vou ser muito sucinta. Né, a gente trouxe aqui uma apresentação para versar sobre os 2 processos, mas então sobre a questão, né, do repasse do custo do gás, então mais específico, que foi o que o conselheiro Algir trouxe, eu vou ser muito sucinta, é uma parcela da tarifa que ela tem um peso maior, né, aqui no desenho a gente ilustra em termos de peso, a margem com um peso na ordem de 11%, e essa parcela do PV é que realmente tem um impacto maior sobre o total da tarifa. É um processo que, dentro de cada ano, a gente já vem realizando junto com a agência, né, sendo parceiro. Ano passado, a gente teve mais de um processo de reajuste do gás, de recomposição do custo do gás na tarifa, seja para mais ou seja para menos, porque, de fato, como trouxe o conselheiro Algir, ele é um pass-through, né? Todos os custos que incorremos, a gente repassa na tarifa sem nenhum ganho sobre ele. É realmente um pass-through.
E a importância sobre esse ponto que eu trago aqui, né, para a gente, e posso encerrar com essa fala, é que dentro desse processo, para a Sulgás, e eu acho que para a Gergs e também para os consumidores, o importante é que a gente consiga avançar, né, ao longo desse ano na regulamentação da conta gráfica, para que todos nós tenhamos os prazos definidos, né, a metodologia, o quando, o como, para que tenha aí previsibilidade e transparência. Então, acho que o ponto que eu trago, né, o processo está muito redondo, mas o ideal seria que a gente conseguisse regulamentar, que para todos os agentes ia ser um processo muito mais previsível, né, com seus tempos já pré-definidos, tá? Eu acho que nesse ponto é o que eu tenho, né, e depois a gente volta, então, quando se tratar o segundo ponto dessa sessão. Tá certo, obrigada. Passamos, então, para o momento do poder concedente. Acho que não houve nenhum inscrito aqui até o momento do poder concedente. Então, de imediato, passamos para oportunizar aos usuários do gás em relação a este específico objeto de reajuste do preço de venda. Nós temos inscritos a Abrace neste processo. Quem fala pela Abrace? Boa tarde, sou eu, Clara Diniz. Eu gostaria de fazer a sustentação só referente ao segundo processo, da revisão tarifária. Ah, tá. É que aqui eu tenho, certo, é a senhora Clara, né? Isso. Certo, eu vou, então, passar para os demais interessados, eventualmente, se tiverem algum outro interessado que queira se manifestar, que não estiver nessas categorias de usuários, né, ou representantes de usuários, por favor, é só referir que a gente passa a palavra. Acho que não temos ninguém, então. Então, conselheiro... Ah, sim, senhor César. Boa tarde, tudo bem, presidente? Sim. Eu sou da Federação. Eu seria Federação. usuário, né? Sim. Eu posso falar agora ou aguardo um Pode momento? falar, pode falar. Por este específico objeto do preço de venda, por favor. Então, é importante a gente pensar sempre que as empresas, né, elas têm que ter competitividade, né? E eu, como representante vice-presidente da Federação da Região Serra, a gente enxerga que quando nós temos os preços de insumos em uma quantia muito valorada, a gente acaba tendo um preço de custo, né, dos nossos produtos muito elevado. Então, o que a gente pede, né? De comum acordo, lógico, mas pensando sempre na competitividade das nossas empresas, é que na mesma celeridade, né, que tem o aumento do insumo, que tenha também a celeridade na diminuição, na redução, né? E a gente tem ali em torno de 19% que nós poderíamos ter em torno de redução, né? Então, nós conversamos com a Sulgás e nos informaram, né, que é possível sim a redução, mas tem que ter a regulamentação, né, tem que regular por parte da Gergs, é isso que a gente, então, conversa aqui, né, e pede para que a Gergs acelere essa regulação, para que a gente, então, tenha, assim, uma competitividade maior, né, sabendo que para sermos competitivos perante o Brasil e aqui o Estado, a gente precisa ter uma redução de custos dos insumos de produção. Seria essa a minha fala, presidente Luciana. Certo. Nós temos aqui o senhor Vinícius, da SIC Serra Gaúcha, né? Como ainda restam alguns minutos para os usuários, podemos dividir o tempo, então. Senhor Vinícius, fique à vontade. Então, Temos ainda uns 7 minutos. vou ser breve. Eu agradeço esse espaço, presidente Luciana, junto com o diretor-geral Francisco, que nos atenderam prontamente na GERG, no dia 31/5, que estivemos lá em missão empresarial.
junto com a Federação, César Ander estava conosco, né? SIC Serra, SIC Farroupilha e representantes da indústria, consumidores do gás natural. Gostaria de agradecer também aí, eu vi o diretor comercial Silvio Deboni da Sulgás, né? Com a sua equipe também, que nos prestou atenção aí no dia 6/7, em reunião com também SIC Serra, Federação, SIC Farroupilha, e no caso a indústria, que são consumidores do gás natural. Especificamente, presidente, nesse caso, nós estávamos representando a indústria na maioria do consumo do município de Farroupilha, que hoje é o 20º maior em economia do Rio Grande do Sul. Nosso pedido, ele reforça o pedido do diretor César Anderle, que é realmente de aumento da competitividade da nossa indústria gaúcha pela melhoria das condições na sua base de gastos, né? E a gente já sabe, então, das características do gás natural, o Silvio nos passou, né, reforçando, mas, de qualquer forma, frente aí, então, a essas características aos seus concorrentes, lá, o GLP, a biomassa, a energia elétrica. E eu chamo a atenção porque algumas das indústrias que participaram dessas reuniões, elas também têm as unidades aqui do Rio Grande do Sul, mas também temos unidades nos outros estados da nação, e possuem também necessidade de comparar, então, esses valores do gás natural nas suas matrizes e filiais. E também utilizam outras matrizes energéticas, que são diversificadas, né? Então, isso também engrandece o conhecimento e valida ainda mais esse nosso pedido pela celeridade, né, então, redução do valor da molécula do gás natural, da mesma forma que quando ocorre o aumento. E no nosso encontro, então, com representantes da empresa fornecedora, aqui do Rio Grande do Sul, para nós ficou claro que é possível, sim, abaixo do preço, nesse momento. Então, resta, portanto, o nosso pedido quanto, né, que seria e o quando isso irá acontecer no Estado gaúcho. E, mais uma vez, então, agradecer pela gentileza de todos os citados aí, a Federação, em especial, que tem sempre se prontificado a estar à frente dessa demanda, e via aí a Fiergs também, né, e aos integrantes das câmaras da indústria, comércio, serviço e agronegócios aí. Então, contamos com a nossa pronta atenção aí, e agradeço mais uma vez. Certo, obrigada. Temos uns minutinhos ainda, cerca de 5 minutos. Tem o senhor Trujillo, não sei se é assim que se pronuncia. Ok. Bom, sendo o momento, eu quero primeiro agradecer, Luciana, pela iniciativa, enfim, a Jergs e todos os participantes. Estão me ouvindo bem? Sim. No ambiente? E realmente, acho que endossando as palavras das outras entidades colocadas, realmente, como usuário de gás e um dos pioneiros na Serra no uso do gás natural, nós temos um período muito complicado, porque o gás natural realmente ele está hoje contribuindo a nível de custo, inviabilizando muitas situações de negócios realmente por impactar demasiadamente. Então, a gente percebe um desequilíbrio entre o que ele já foi, né, e o que ele é hoje no impacto em cima das matrizes de custo das empresas. Então, pedimos realmente que haja celeridade na readequação dos valores do gás natural, e realmente que a GERG se sinta amparada por todas as entidades e empresas, para que a gente sabe que também a Sulgás ela é uma repassadora do valor que ela recebe da Petrobras, e que realmente possa levar aos entes da nação Brasil afora, para que realmente façam do gás natural um combustível viável, né, como ele deveria ser, não só no Rio Grande do Sul, mas a nível de Brasil como um todo. Então, parabéns aí pela iniciativa, esperamos que a reunião seja frutífera no sentido de que imediatamente a gente tenha os custos adequados do gás natural para as empresas. Obrigado. Certo, muito obrigada. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra, então, para prosseguir no seu voto. Obrigado, presidente. Quero agradecer a colaboração, a manifestação feita, que eu fui muito atento, de todos os que participaram nestas apresentações. Vou agora, então, analisar a fundamentação. Compete à AGERGS, por força da Lei Estadual 10.931 de 1997,
buscar a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico e financeiro dos serviços, fixando, reajustando, revisando e homologando tarifas, seus valores e estruturas. O reajuste tarifário constitui instrumento regulatório para a preservação do equilíbrio econômico e financeiro, mediante a reposição dos efeitos inflacionários sobre os itens que compõem a tarifa. Com a edição da Lei 15.648, de 1º de junho de 2021, estabeleceu-se, de maneira clara, o papel da regulação dos serviços de gás canalizado, destacando que, artigo 6º, o Estado exercerá as atividades de regulação dos serviços de gás canalizado nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei nº 10.931, de 9 de janeiro de 1997. Parágrafo 1º. Quanto aos serviços delegados ou outorgados, tanto à iniciativa privada quanto a empresas públicas e sociedades de economia mista, a competência definida no caput deste artigo será exercida por meio da AGERGS, de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 2º. A regulação do serviço de distribuição de gás natural pela AGERGS se aplica, inclusive, à concessão atualmente vigente. O contrato de concessão atualmente vigente para exploração dos serviços de distribuição de gás foi firmado em 19 de abril de 1994, entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. Em seu anexo 1º, está estabelecida a metodologia de cálculo das tarifas. Conforme apresentado na informação número 49/2023 da Diretoria de Tarifas, a qual me reporto, a tarifa média está assim composta: 2 pontos. TM, tarifa média, igual preço de venda, PV, igual, mais MB, margem bruta da distribuição da concessionária. ATM, tarifa média a ser cobrada pela concessionária em reais por metro cúbico. PV, preço de venda pelo fornecedor de gás em reais por metro cúbico. E MB, margem bruta de distribuição da concessionária em reais por metro cúbico. Explica ainda a citada informação que o preço de venda, PV, divide-se em preço da molécula e preço de transporte. A parcela de molécula está precificada em reais, basicamente com reajuste trimestral, acompanhando a cotação do Brent e o câmbio. Ao passo que o transporte tem seu valor referencial fixado em reais, com reajuste associado ao Índice Geral de Preços, IGPM. O custo do gás, de janeiro a maio de 2023, foi o fixado pela AGERGS através da resolução decisória número 673/2022, no valor de R$ 3,0068 por metro cúbico, descontando-se o valor da conta gráfica de R$ 0,0250 por metro cúbico. Resulta em R$ 2,9818 por metro cúbico. Já o custo de junho a dezembro de 2023 foi baseado em projeções, devido às variações no preço do barril de petróleo Brent e na cotação do dólar, o que fez o valor do custo do gás e do transporte alcançar R$ 2,4268 por metro cúbico, que, diminuído de R$ 0,1412 por metro cúbico, correspondente à conta gráfica, resulta em R$ 2,2853 por metro cúbico, tendo uma variação negativa em torno de 23,40% em comparação ao custo vigente. Com isso, o valor atual de R$ 2,9818 por metro cúbico, esse metro cúbico vai para R$ 2,2853, conforme tabela que foi apresentada pela concessionária. Tendo em vista
que os cálculos apresentados referem-se à readequação do valor do preço de venda a partir do mês de junho de 2023, é necessário calcular os efeitos temporais decorrentes na cobrança das tarifas, a fim de restabelecer o fluxo de caixa e não onerar indevidamente os consumidores. Assim sendo, deve a concessionária apresentar esses valores para a agência, contemplando-os nas tabelas tarifárias que serão encaminhadas para fins de homologação. Por fim, ressalta-se que este processo analisa tão somente a parcela do preço de venda, não se tratando da parcela de margem bruta, a qual está sendo avaliada no processo 000-139.00/23, dígito 5, também em tramitação na agência e que logo a seguir será examinado. Assim sendo, eminente presidente, eminentes conselheiros, eu estou votando, item 3, voto por 1. Aprovar o valor de R$ 2,2853 por metro cúbico para o preço do gás nas tarifas da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. 2. Face ao atraso decorrido, a Sulgás deverá apresentar, juntamente com as tabelas tarifárias, o cálculo das diferenças de retroatividade a contar de 1º de junho de 2023, considerando os efetivos valores realizados e os diferentes segmentos de consumidores, para diluição ao longo dos demais meses deste ano, para a homologação desta agência. É como voto, eminente presidente, eminentes conselheiros. Está sem áudio, presidente. Sim, obrigada. Obrigada, conselheiro Lorenzon. O conselheiro Paulo Roberto Petersen pode passar ao seu voto de revisão, por favor. Boa tarde a todos. Item 4 da revisão. Em conformidade com o regimento interno da AGERGS, confirmo a correção do relatório quanto à descrição dos fatos e, quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada. Eu também acompanho o voto do conselheiro Algir Lorenzon e passo, então, agora para o voto do conselheiro Alexandre Alves Porce. Conselheiro. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Eu acompanho também o eminente conselheiro relator e não tenho nenhuma consideração adicional. Certo. Então, fica aprovado por unanimidade o valor de R$ 2,2853 por metro cúbico para o preço de gás nas tarifas da Sulgás, equivalendo ao preço de venda do gás. Passamos, então, de imediato ao segundo processo desta tarde, também de gás canalizado, é o processo 128.3900.23.5, que trata da revisão tarifária da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro Petersen, por favor, seu relatório. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente da revisão tarifária do Serviço de Distribuição de Gás da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. O expediente teve início em 1º de fevereiro de 2023, com o ofício 2023/0017, protocolado pela Sulgás com a proposição da revisão tarifária, encaminhando a base de informações e cálculos que subsidiam a formação da margem bruta para o ciclo de 2023. Em 9 de março de 2023, é enviado o ofício número 06/2023 GP-CS à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, comunicando sobre o processo e informando a previsão dos novos investimentos da companhia para o exercício em custo.
Considerando que cabe ao poder concedente propor o plano de expansão dos serviços de gás canalizados e diretrizes complementares para o plano de investimento, solicita a manifestação quanto à aderência das projeções dos investimentos à política pública estabelecida para que, ao cabo, sejam adequadamente incorporados à revisão tarifária. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros emite a nota técnica preliminar número 1/2023-DT, com análise da margem bruta do serviço de distribuição do gás, mediante a informação número 27/2023-DT, apresenta uma adequação ao cálculo do IR, do Imposto de Renda, pessoa jurídica, e da Comissão Social do Lucro Líquido. Ao final, apresenta as seguintes recomendações. 1. Que seja ocolhida a margem bruta de R$ 0,6137 por metros cúbicos a partir de 1º de maio de 2023. Que esse valor seja tornado público e conste disponível no sítio da Gergs, assim como a estrutura tarifária para que fique disponível para todos os consumidores. 3. Que seja atendido pelo poder concedente a conformidade dos investimentos de acordo com os planos de expansão do serviço de gás canalizado e diretrizes complementares. Cabe assinalar que tal revisão implicaria um aumento aproximado de 7% do valor final da tarifa. A Diretoria de Assuntos Jurídicos emite o encaminhamento número 36/2023-DJ, indicando que não há questionamento específico sobre aspectos jurídicos a ser analisados. A Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, no memorando número 12/2023-GPE, igualmente informa que não tem considerações a serem feitas no processo. Em 11 de abril de 2023, a Diretoria-Geral emite encaminhamento número 380/023-DG, acolhendo as manifestações das áreas técnicas e enviando o processo ao Conselho Superior. Inicialmente, o processo foi distribuído para a relatoria da conselheira Luciana Luza de Carvalho, tendo sido retribuído a este relator em 25 de abril de 2023, por ocasião da sua posse como conselheira presidente. O Conselho Superior da Gergs submete a proposta apresentada à consulta pública número 02/2023, no período de 13 de abril a 2 de maio de 2023. Atendendo solicitação da ABRAST, a consulta pública foi prorrogada até o dia 10 de maio. Em 17 de maio, foi realizada a audiência pública número 02/2023. Em 2 de maio de 2023, o secretário de Parcerias e Concessões do Estado do Rio Grande do Sul remete à Gergs o expediente PROA número 23/3900/000018-3, encaminhando manifestação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, SEMA. Em atenção ao ofício número 6/2023-GP-CS, mediante o ofício K/SEMA número 0416/2023, a Secretaria indica estar de acordo com a manifestação da Assessoria Técnica na informação número 009/2023, que assim conclui, abre aspas, esta assessoria entende tecnicamente coerente o plano de expansão e de investimentos apresentados pela concessionária para o presente exercício 2023, com um crescimento ordenado que considera a infraestrutura existente e a demanda atual e potencial, fundamental para a sustentabilidade econômica das obras, bem como buscando a sua consolidação para acessar regiões contíguas na expansão da malha. Fecha aspas. Na consulta e audiência pública realizada, houve ampla participação de diversos agentes envolvidos no tema, estando todas as contribuições recebidas, bem como a ata da audiência pública e análise das contribuições realizadas pela área técnica disponíveis no site da Gergs. Em 19 de maio de 2023, a Diretoria de Tarifas emite o ofício número 6/2023-DT à Sulgás, solicitando análise sobre os pontos abordados pela Fiergs na consulta pública. Em resposta, a Sulgás encaminha o ofício número 2023-0098 e a nota técnica estratégica número 003/2023, apresentando esclarecimentos sobre os itens apontados, indicando que, abre aspas, demonstram a correção da conduta da Sulgás, o que inquestionavelmente tem o condão de refutar as referências feitas pela Federação das Indústrias Estados, Fiergs, em relação às questões de governança e compliance da companhia. Fecha aspas. Destaca que, abre aspas, diferenças na interpretação do contrato de concessão ou sobre as regras do cálculo tarifário não podem ser confundidas com interferências a respeito da conduta da companhia,
ou da lisura do processo ora ordenado por essa agência reguladora. Além disso, cumpre ressaltar que, em entendimento diverso daquele adotado pela companhia, por favor, senhores, feche o microfone, está havendo interferência. Obrigado. Daquela adotada pela companhia, em suas manifestações anteriores, poderão acarretar sérios prejuízos financeiros ao gasto com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro da concessão, sobretudo no tocante à gestão do fluxo de caixa da concessionária, que é o elemento imprescindível, inclusive para fins da desejada modicidade tarifária. Reiteramos nossa busca pela transparência, pelo respeito aos regulamentos legais e regulatórios e permanecemos à disposição para quaisquer informações complementares e sempre abertos ao diálogo e aprimoramento do ambiente regulatório, fecha aspas. Em 26 de maio, a FEComércio encaminha à presidência da Agergs manifestação em relação à proposta Sulgás. Destaca que, em 2022, a empresa já obteve autorização para majorar a margem bruta em 32,91% e externa preocupação com a atual correção. Faz referência ao cálculo apresentado em estudo pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, FIERGS, e aos apontamentos da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, ABRASE, que indicam que, com esta revisão tarifária, o Estado do Rio Grande do Sul passaria a ter a margem de distribuição mais cara do país. Solicita a Agergs que reavalie a proposta da Sulgás e rejeite o reajuste proposto. Em 27 de junho de 2023, a Diretoria de Tarifas emite a informação número 45/2023-DT, com análise das contribuições recebidas, abordando individualmente cada tópico que foi objeto do estudo da nota técnica preliminar número 1/2023-DT, documento que também discorre sobre as premissas para o cálculo da margem bruta. Da análise, a diretoria manifesta que o contrato de concessão prevê a utilização do volume de 80% para a manutenção do equilíbrio contratual. Prossegue o diretor de tarifas. Abre aspas. Passando ao ponto específico do imposto de renda de pessoa jurídica da Comissão Social do Lucro Líquido, a apuração da base do cálculo apresentada na consulta e audiência pública foi realizada considerando 100% do volume projetado, multiplicando pelas margens brutas apuradas. Deste conceito, vislumbra-se duas questões. A, primeiro, o próprio volume, e a segunda, a mais complexa, que tributos são calculados por dentro da margem bruta, ou seja, eles integram a remuneração quanto, ao mesmo tempo, formam a base de cálculo. Quanto maior tributo, maior a base de cálculo e assim sucessivamente. O imposto de renda é considerado um custo de capital no contrato de concessão, porque ele afeta diretamente a rentabilidade dos investimentos realizados pela concessionária. A tributação sobre o lucro reduz o montante de recursos disponíveis para reinvestimentos da empresa, o que pode afetar a sua capacidade de ampliar a prestação de serviços ou realizar novos investimentos. A apuração fiscal do imposto de renda da pessoa jurídica e a Comissão Social do Lucro Líquido é realizada com base no lucro real, apurado pelo balanço contábil da empresa. Em seguida, são aplicadas alíquotas específicas para imposto de renda, 25%, e para a Comissão Social do Lucro Líquido, 9%. Na apuração regulatória, procura-se reaplicar a metodologia projetando-se a receita, custos e despesas e realizando os devidos ajustes. Assim, verificando os pontos trazidos pela concessionária e pelos interessados, reconsideramos nosso posicionamento quanto à apuração dos tributos sobre o resultado para efeitos de composição da margem. Conceitualmente, em âmbito regulatório, os tributos sobre o resultado visam somente recompor a rentabilidade perdida ao se realizar os investimentos aqui considerados seus custos e despesas para fazer frente ao objeto da regulação, fecha aspas. Assim, a análise econômica financeira apresenta a margem regulatória que servirá de lucro para a formação dos tributos sobre o resultado e a demonstração da memória de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da Comissão Social do Lucro Líquido, utilizando 80% do valor projetado. Abre aspas. Na sequência, em razão da diminuição da margem de contribuição pela utilização do volume de 80%, a estimativa de lucro líquido de R$ 135.054.889
para o exercício 2023 considera-se mais adequado frente à estrutura regulatória com vistas ao atendimento dos preceitos estabelecidos no contrato de concessão. No que tange às graves manifestações realizadas pela Fiergs, entendemos que deva ser tratado diretamente pela concessionária. Por fim, relativo aos impactos decorrentes de recálculo da depreciação do imposto de renda da pessoa jurídica e da Comissão Social do Lucro Líquido na revisão tarifária do exercício 2022, tanto seus efeitos na margem bruta como na defasagem temporal calculada, consideramos adequada a sua avaliação e aplicação na revisão tarifária de 2024, tendo em vista o dano maior por atraso na aplicação da database. Fecha aspas. A diretoria de tarifa apresenta, então, a nota técnica número 1/2023-DT e a informação número 45/2023-DT, que consolidam a metodologia e os cálculos correspondentes à revisão ordinária de 2023 da Sulgás. Adicionalmente, com relação às diferenças de retroatividade pela aplicação da nova tarifa em julho de 2023, sendo que a data base é 1º de maio, recomendo o acréscimo de 2 meses para aplicação até a próxima revisão tarifária de 2024. Para tanto, é necessário a consideração das margens médias para cada segmento de consumo, considerando o volume proposto para o próximo período e a apresentação da concessionária desses dados, juntamente com as tabelas tarifárias. Por solicitação deste relator, passa a apresentar os cálculos para a definição da margem bruta, considerando as glosas do item despesa de pessoal, custos operacionais, que não fazem parte do dissídio coletivo firmado, abaixo listadas, além da rubrica participação nos lucros já referida. Horas de treinamento, previdência privada, programa de qualidade de vida e auxílio home office. Por fim, apresenta que a margem bruta vigente, ao comparar com a encontrada de R$ 0,4921 metros cúbicos, perfaz um acréscimo de 31,01%. Assim, resulta o valor médio de 37,21% a ser incorporado na margem bruta vigente, a ser mensurado em cada segmento e respectivo volume previsto. Na data de 4 de julho de 2023, a diretoria jurídica se manifesta na informação número 139/2023-DJ, em que foram analisados a legislação aplicável e as atribuições regulatórias que, no caso da AGERGS, não abrange a formulação de políticas públicas. Em relação à regulação econômico-financeira do gás, a diretoria de assuntos jurídicos ressaltou o artigo 13º da Lei Estadual número 15.648/2021. Artigo 13º. Com o objetivo de facilitar o controle e a transparência do regulamento econômico da concessão, a agência reguladora estabelecerá diretrizes para o sistema de contabilidade regulatória do serviço de gás canalizado a ser adotado pela concessionária. Parágrafo 1º. As diretrizes de que trata o caput desse artigo poderão ser precedidas de consulta pública pela agência reguladora para fins de avaliação de contribuições sobre estudos prévios da área técnica da autarquia estadual. Parágrafo 2º. A adoção e as propostas de alteração dos atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, dos consumidores ou dos usuários dos serviços prestados serão, nos termos de regulamento, precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. Parágrafo 3º. Regulamento disporá sobre o conteúdo e a metodologia da análise dos impactos regulatórios, sobre os questionamentos mínimos a serem objetos de exame, bem como sobre os casos em que será obrigatória a sua realização e aqueles que poderá ser dispensado. Nos casos em que for dispensado a análise de impactos regulatórios, deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota técnica ou documento equivalente que tenha fundamentado a proposta do ato normativo. Artigo 45. Os reposicionamentos tarifários serão realizados por meio de revisão ordinária, revisão extraordinária, reajuste ou aplicação de instrumento que acompanhe as oscilações do preço do gás, subsidiados por estudo de matriz de risco. Parágrafo único.
a agência reguladora terá a responsabilidade de normatizar e fiscalizar os processos de reposicionamento tarifário, observando a transparência da metodologia e o cálculo tarifário do serviço nos termos do contrato de concessão e demais normativas aplicáveis. Fecha aspas. Quanto às observações da Fiergs, manifestadas em consulta e audiência pública relacionadas a uma eventual caracterização de atos lesivos da administração pública pela Sulgás, a Diretoria de Assuntos Jurídicos entendeu que a Federação das Indústrias deverá apresentar elementos fáticos e documentos para a respectiva apuração, em conformidade com o artigo 8º da Lei nº 12.846/2013 e com a Lei Estadual nº 15.228/2018. E, finalizando, a informação número 139/2023, DJ, recomenda: 1. Uma vez que aventada a hipótese de cometimento de atos lesivos da administração pública e que atentam contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, caso a entidade possua sob sua guarda elementos fáticos e ou documentos capazes de comprovar suas alegações de forma inequívoca, se proceda a denúncia formal para apuração de responsabilidade de pessoa jurídica nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.846/2013 e do artigo 5º da Lei Estadual nº 15.228/2018. 2. No tocante às glosas com despesas de pessoal, a interpretação mais adequada no ponto de vista jurídico e regulatório é que, até que sejam realizados estudos e prognósticos com as definições e metodologias apropriadas para os processos de reposicionamento tarifário pela agência e posterior análise do seu conteúdo pelo poder concedente, a fim de viabilizar eventual realização de aditivo contratual, deverão ser observadas as estipulações constantes no contrato de concessão sobre a realização de revisões anuais, a fim de se preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e o princípio de segurança jurídica da concessão, ora em análise. O diretor-geral, em 5 de julho de 2023, mediante o encaminhamento número 846/2023, DG, em atendimento ao disposto da resolução normativa número 34/2016, encaminha o processo para deliberação pelo Conselho Superior. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro Petersen. Então, nós passamos ao momento das sustentações orais pela empresa, poder concedente, usuários e eventuais interessados não integrantes da categoria de usuários, né? Vamos começar, então, pela Sulgás. Luciano, obrigado novamente. Só vou passar a palavra à Thaís para que ela dê toda a sustentação técnica sobre cada um dos temas colocados. Thaís, certo, obrigada. Então tá, então continuando, né? Porque no fim a gente fez tudo junto. Bom, em relação ao reajuste, a gente já falou, né? Então a nossa tarifa ela é composta por dois componentes, o PV e a AMB, e agora o PV a gente já teve ali a discussão, né? Já foi tratado nessa sessão, e agora a gente está vindo para essa parcela que é a AMB, que é a margem, que ela tem uma outra finalidade, que é a remuneração da distribuidora, né? Essa remuneração que permite a expansão do sistema, a universalização do atendimento e a prestação de serviço adequado. Então, é sobre esta parcela, é sobre a remuneração destes serviços que a gente está tratando agora, né? Que representa ali no nosso gráfico de pizza, mais ou menos aquela porção azul. Bom, em relação à formação da AMB, acho que é importante só trazer alguns conceitos, né? Que a metodologia ela está prevista no contrato de concessão, então ali o anexo 1, ele traz um descritivo de tudo que compõe a AMB. Os valores anuais são projetados de volume, despesa e investimentos, então CAPEX e OPEX, tá? Então, o que é previsto no contrato de concessão, a gente trabalhar com projeção, e aí no ciclo seguinte se faz a correção entre o previsto e o realizado, essa é a fórmula de cálculo do que está previsto no nosso contrato, a gente trabalha com valores projetados e corrige no ciclo seguinte, e é para isso que existe a parcela de ajuste, né? Então, ela serve justamente para a gente corrigir as diferenças entre o que foi previsto e o que foi realizado. O que também é previsto no contrato de concessão é que ela seja anual, né? No mínimo anual, então que a gente faça
essas correções e projeções anualmente. E externamente ao contrato de concessão, o ano passado ficou definido pela agência reguladora o momento do encaminhamento do nosso pleito, e esse momento foi definido até 31 de janeiro, né, ao que a Sulgás de fato encaminhou, e dado algumas manifestações de alguns agentes, né, que a gente encaminhou não com base no que estava publicado nas nossas demonstrações financeiras, essa é uma data que antecede a publicação, de fato, né? Então, o que foi encaminhado no dia 31 de janeiro, ela não é exatamente o que está na publicação, porque a publicação é algo pós, né? E quando a gente encaminhou também, elas ainda não estavam publicadas. Base de cálculo para definição da margem unitária, 80% de volume. Isso o contrato está claro, né? Que a parcela do volume se trata de 80%. E as tarifas, então, servem para cobrir os custos projetados, né, durante o ano, remunerar os investimentos realizados e a realizar. Então, é aquele conjunto de investimentos que já foram realizados, que ainda não foram totalmente depreciados, e os a realizar. Um fato diferente que foi trazido agora na nota técnica da diretoria de tarifas, que não estava no processo lá no início, é a questão da depreciação, né? E o que a gente traz aqui é o conceito da depreciação. Qual é o conceito da depreciação? O que está escrito é que ela é linear em 10 anos, né? Então, isso significa aplicar 10% ao ano sobre o investimento realizado, para que em 10 anos se tenha a recomposição integral do que foi investido. Esse é um conceito econômico, né? Não é uma depreciação que está associada diretamente à vida útil dos bens, e por isso é aplicada sobre tudo, sobre os dutos, sobre os equipamentos, né? A ideia é, todo o capital investido pelo concessionário, ele retorna em 10 anos. E até que ele seja totalmente reintegrado, ele é remunerado. Ao final de 10 anos, os itens depreciados ao final da concessão, eles são revertidos para o poder concedente, que é o Estado, né? Então, são bens do Estado depois de totalmente depreciados. A nota técnica, então, essa da diretoria de tarifas, que foi pós-consulta pública, ela propõe que se aplique o percentual de 10% sobre o imobilizado líquido. O que de fato acontece quando se faz essa conta, né? Se aplicar 10% sobre o imobilizado líquido, a gente não tem o retorno do ativo em 10 anos. Então, isso gera o desequilíbrio do concessionário, porque o que ele entende, eu vou investir e eu vou ter o meu retorno em 10 anos. Só que no momento que eu calculo a margem, né, que é o valor de remuneração do concessionário, que é o valor que a empresa recebe para investir, para realizar suas atividades, ele não está retornando em 10 anos. Então, por isso aqui a gente entende que a nova fórmula de cálculo apresentada no relatório de tarifas, ele não está cumprindo com a previsão do contrato de concessão. E a recomendação aqui, nesse momento, da distribuidora para essa nova apresentação que foi trazida dentro do processo é que se recalcule, mas sim olhando para o ativo bruto. Eu vou passar rapidinho, né, porque era só uma explicação matemática, né, porque que ele não retorna em 10 anos, né, mas se eu tenho um ativo de 100, o meu imobilizado líquido no primeiro ano que vai depreciar 10%, ele vai depreciar 10, o meu imobilizado líquido vai ser 90. Se eu começar a aplicar 10% sobre o imobilizado líquido, eu tenho uma depreciação inferior a 10, que deveria ser a depreciação anual desse bem que vale 100. Se eu tenho depreciações inferiores a 10, eu não vou depreciar ele em 10 anos. Quando eu chegar em 10 anos, eu vou ter depreciado 65% do bem, e aí eu vou seguir, e na verdade eu vou seguir sempre gerando valor residual. Ele tende a zero, né? E aí, num prazo de, vai lá, a gente fez um teste, talvez 30 anos, a gente consiga tendendo a zero mesmo o valor do bem. O fato é que ele não deprecia nos 10 anos, que é o que está previsto no contrato, né? A gente fica trabalhando com o valor residual do bem, enquanto que o correto seria, tenho bem de 100, vou depreciar 10. Vou depreciar 10 no ano seguinte, vou depreciar 10 no ano seguinte, até que em 10 anos eu tenha, de fato, depreciado 100% do bem. Tá? Então, essa lógica que a gente está trazendo, porque houve essa mudança conceitual dentro do processo e que, na nossa visão, deve ser revista. Tá? Um outro ponto que a gente traz é o cálculo do imposto de renda.
conselheiro Petersen, né, na sua narrativa já falou sobre isso, qual é o ponto que a gente entende da utilização de 100% do volume, é minimizar a parcela de ajustes no ciclo seguinte, tá? O cálculo do valor unitário é realmente feito com 80% do volume, é isso que está escrito no contrato de concessão, só que as projeções que a gente faz de despesa, de investimento, para compor a fórmula de cálculo, são as despesas integrais, são os investimentos integrais, e nesse caso também, por isso, o cálculo com base em 100% do volume para cálculo do valor do imposto de renda. O imposto de renda, de fato, é uma parcela que traz circularidade no modelo, porque ele é calculado com base na tarifa a ser oferida. Então, realmente, ele traz uma circularidade e a gente precisa fazer cálculos interativos para definir qual é o imposto de renda do exercício. O ano passado, a gente teve bastante discussão com a Geisa sobre esse ponto. Acho que a gente, né, conseguiu trazer o conceito, entender o conceito. Tanto foi que na revisão do ano passado, o nosso pleito estava previsto 74.900.000 a título de imposto de renda e contribuição social, e o nosso realizado foi de 75.700. Então, o que a gente entende por voltar a base de 100% de volume para cálculo do montante de imposto de renda ser pago, né, pela distribuidora, e que isso, de forma a gerar menos impactos para os ciclos seguintes, porque a gente sempre vai ter a parcela de ajuste, que é o previsto com o realizado, tá? Minimizando o impacto, essa é a ideia. Só para concluir, a gente traz o custo operacional. A gente tinha algumas glosas dentro do OPEX, né? No nova relatório da diretoria técnica, apareceu já algumas glosas retiradas, né, removidas, mas ainda permaneceram alguns itens sendo glosados de OPEX, principalmente na parte de benefícios, né? E a gente trazendo de novo a importância desses benefícios dentro da margem da concessionária, a fim de que ela pague seus funcionários, né? E que também se proceda de acordo com a última deliberação do Conselho, que foi aprovando todos esses benefícios, à exceção da PLR. Tá? Então, que não se revisite decisões anteriores, tá? A gente entende por isso. E da base de ativos, é só... Não posso terminar, é o último slide, tá? Pode terminar, pode terminar. Último slide. Da base de ativos, só trazendo de volta a importância da gente ter alguns itens em estoques, né? Tendo um acidente, tendo uma intervenção, a gente precisa ter eles em pronta entrega, precisa ter esses itens, né, à disposição. E por isso a importância de tê-los, não tem como a Sulgás abrir mão de fazer esse investimento, de ter essa aquisição, por isso a importância também de tê-los remunerados dentro da tarifa, que é um item que a gente não pode abrir mão de tê-los, né? Então é isso. Eu acho que da nossa contribuição é o que tínhamos. Tá. Acho que os pontos foram abordados. Muito obrigada, Thaís. Passamos, então, ao poder concedente, e acho que não está presente. E, em seguida, aos usuários. Aqui, então, nós temos 10 minutos para os usuários. Temos a Abrace e a Six Farroupilha, também Six Serra, Federasul, Fiergs. Temos bastante representantes dos usuários, então eu pergunto se todos vão querer se manifestar. Nós temos aqui nos meus cálculos 5. Seriam 2 minutos para cada um. Ou se alguém abre mão, né? Todos querem se manifestar? Então, vamos lá. Então, são 15h03. Quem será o primeiro, por favor? Estamos aguardando. Eu posso começar, então? Por favor. Posso só compartilhar a tela do meu computador, que eu tenho um draftzinho aqui para mostrar? Um minuto. Só, por favor, se apresenta, Clara, qual é está representando quem? Hoje eu vou estar representando a Abrace e as grandes indústrias consumidoras de gás. Certo, muito obrigada.
Então, pelo tempo limitado aí dos 2 minutos, porque eu achei que os 10 minutos ia ser por instituição, não por usuários. É que o nosso regimento prevê. Presidente, Sim. Já nos posicionamos aí, SIC Serra, então pode usar os 2 minutos da SIC Serra. Claro. Tá bem. Agradeço. Ótimo, excelente. Então, só para falar da proposta da margem bruta, a gente tem essas 2 propostas, né, colocadas em nota técnica, já focando na ponderação da GERGS. A primeira num valor de 0,6137 reais por metros cúbicos, que apresenta uma variação de 63% em relação à margem aprovada em 22, e a segunda agora no valor de 46,81, que apresenta uma variação um pouco mais amena de 25%, já com as considerações aí da depreciação e dos cálculos, né, do imposto de renda mencionados. E apesar dessa variação mais amena apresentada na segunda nota técnica, a gente entende aí, visualizando o comportamento de indicadores inflacionários, que a expectativa do mercado para o ano de 2023 é de queda. Tanto o IPCA quanto no IGPM, a gente vê que o mercado tem uma tendência de queda para 2023, e além disso, a gente pondera a representatividade, né, de aumento de margem que vem acontecendo desde o ano de 2019. E que são parcelas significativas, e quando a gente vê esse acúmulo, já resulta num acúmulo de 59% da margem. E isso, quando a gente traz, né, esse valor da margem bruta em reais por metros cúbicos e transforma para dólar por milhão de BTU, a gente tem essa parcela significativa de 2,51 dólares por milhão de BTU, que praticamente se equipara ao valor do Henry Hub, que é o valor da molécula, né, comercializada nos Estados Unidos. E aí a gente pede uma atenção em relação à competitividade, porque a gente sabe que a margem bruta ela não é o item de maior consideração no valor final, né, no custo final da tarifa. A molécula é o que representa cerca de 70%, mas olha como é que a margem ela não está sendo competitiva no caso da Sulgás, mesmo com essa proposta mais amena, a margem ainda representa o valor da molécula inteira comercializada nos Estados Unidos. Então, a gente acredita, principalmente por a empresa estar sendo privatizada agora, que ela tem que vir com uma nova mensagem, né? E que a competitividade para a indústria no Rio Grande do Sul, ela está em jogo. Então, a gente reforça bastante esse ponto. E aí, só entrando na questão já da margem industrial, que é relativa à tarifa aplicada para os consumidores que consomem 100 mil metros cúbicos dia. A primeira proposta da GERGS, ela coloca a Sulgás como a distribuidora de margem mais cara no Brasil, e a segunda proposta, mesmo ela sendo mais amena, ela coloca a Sulgás ainda como a 4ª distribuidora de margem mais cara. E a gente, quando compara aí com os demais estados, a gente tem o Rio Grande do Sul como o 4º estado com maior número de clientes, maior extensão da rede, mas apesar disso, os 3 estados que estão na frente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, as distribuidoras desses estados, elas não se encontram entre as maiores margens do Brasil. Então, a gente faz esse questionamento se os investimentos eles estão sendo feitos de forma realmente eficiente. Aqui também, só a nível de comparação, aí no acumulado, desde 2019, a média da extensão da rede ela cresce 18%, enquanto o número de clientes ela cresce 32%, que difere muito do valor acumulado, né, dos 59% a mais da margem bruta. Então, a gente reforça esse questionamento de onde esse investimento está sendo colocado e se ele está sendo colocado da melhor maneira possível. E aí, só em questão também, a questão do reajuste tarifário, né, que não foi colocado na periodicidade correta, não está sendo aplicado nem trimestralmente, nem semestralmente, e não tem o acompanhamento da conta gráfica, que a gente acredita que é um acompanhamento, um mecanismo imprescindível nos consumidores, para a gente entender a diferenciação entre o preço de molécula, transporte, para a gente entender como estão sendo aplicadas as penalidades, para saber a diferenciação entre mercado cativo e mercado livre. A gente precisa de transparência, inclusive na própria nota técnica da revisão tarifária. A gente tem aí uma base de ativos com uma amostragem de 26 itens, que 17, isso é 65% dos itens, foram considerados indevidamente e glossados. A gente pede, então, para que essa fiscalização seja feita em toda a base de ativos, não somente entre os itens amostrados.
E a gente pede a contribuição aí da agência para que ela tenha essa fiscalização pronta em todos os ativos, que seja disponibilizado para o público, para que a gente possa ter uma melhor visualização de como esses investimentos estão sendo feitos e se esses investimentos estão sendo feitos da maneira mais eficiente possível. É isso, tentei ser breve. Certo. Muito obrigada. O próximo agradeço. é o senhor César. Então, por favor, 2 minutos. 3 minutos, 3 minutos. Ok. Corroborando aí com a Grace, né? Enfim, com a Brás, aliás. Me parece assim, a Petrobras anunciou, né, uma redução, senhores conselheiros, que a vigência era a partir de 1º de abril de 2023, né, no preço do gás natural por metro cúbico de 8,1%, uma média tendo como base, né, os preços praticados no primeiro trimestre de 2023, e a qual foi repassada em total integridade, né, integralmente para todas as distribuidoras do gás natural do país, né, e em relacionada à molécula. Com esse desconto, o preço, então, desse insumo vendido pela Petrobras para as distribuidoras acumula uma redução de aproximadamente 19% ao ano. No caso do Rio Grande do Sul, os descontos promovidos pela Petrobras, eles não refletem o preço praticado ao consumidor final pela Sulgás. E, em consequência disso, as indústrias gaúchas, elas estão realmente tendo que pagar, né, um gás natural um preço mais caro. Ou seja, a gente diminui a nossa competitividade, que é o que eu falei antes, né? E em média aí de 15% a 20%, enfim, em relação ao GLP, né? Já considerando a compensação do poder calorífico. Então, eu solicito mais uma vez, né, que a Gerges contribua com a sociedade em si, para que a gente tenha, assim, uns custos mais adequados e fazer com que as nossas indústrias sejam competitivas perante o mercado gaúcho, mas também o mercado sul do Brasil e também o mercado como um todo brasileiro, né? Então, essa seria novamente a minha fala aqui, para que haja, sim, uma redução do preço do gás, ora aqui colocado. Muito obrigado, senhores conselheiros. Presidente, Obrigada. Vossa Excelência Luciana. Obrigada. Agora temos, de novo, o senhor Vinícius da SIC Serra abriu mão, né, para a Abras. Então, o senhor César Anderle já pela Federação, Fiergs, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Alexandre, Algiro Lanzoni, meu amigo de muitos anos. Primeiro, eu gostaria de retificar a posição da Fiergs, já ratificar a posição que nós tivemos na reunião com a Sulgás. Nós não queremos colocar nenhum dolo em cima da posição da Sulgás. Nós temos divergências numéricas e de maneira de cálculo, mas colocamos claro na reunião com a Sulgás que não é isso de dolo. Não acreditamos em má-fé por parte da empresa em relação a esse cálculo. São posições diferentes que nós temos, tá? E é nisso que nós estamos discutindo. Então, realmente, eu endosso as posições da Brás, reforço a posição de que nós temos que ter um controle maior. Nós temos um monopólio natural por parte da Sulgás. Esse monopólio tem que ser extremamente controlado. Nós estamos com uma tarifa de gás muito alta, tá? Tal ponto que muitas empresas de menor porte, com mais facilidade, estão trocando por GLP, tá? E porque o gás natural está ficando fora de mercado, está ficando muito caro, e temos uma margem de contribuição deles muito alta. Eu já fui concessionário, o Júlio sabe disso, que já participei, e nunca vi em margem nenhuma, em nenhum preço prestado a serviço público, imposto de renda fazer parte de custo. Primeira vez que eu vejo isso é nesse cálculo da Sulgás, tá?
Nós, inclusive, já trabalhamos como concessionária rodoviária, o imposto de renda não fazia parte da margem nossa. Tá? E nem quando nós somos contratados pelo poder público. O imposto de renda não participa. E nenhum cálculo de custo pelo poder público. Quando eles dão limite máximo de preço, nós não temos isso. E é uma das funções básicas da Sulgás, é ficar no meio daquele triângulo entre concessionária, poder concedente e usuário, para ter uma cobertura do contrato, cumprimento do contrato, mais modicidade tarifária. E nós estamos ficando realmente muito, muito fora na modicidade tarifária. Então, reforça as posições da doutora Clara, reforça as posições do conselheiro que relatou também. Nós já estamos num limite muito alto disso. E gostaria que, no próximo momento, a GERGS dê uma analisada na questão de incluir ou não incluir imposto de renda como despesa. Acho realmente um verdadeiro absurdo incluir imposto de renda como despesa. E eu sou empresário e já fui concessionário de serviços públicos e trabalho com serviços públicos há muitos anos e sei o que é isso. Obrigado. Obrigada, senhor Ricardo Portela. Então, com essas manifestações, nós terminamos a manifestação pelos usuários. Pergunto se há algum outro interessado que não integre a categoria de usuários que queira se manifestar. Então, não havendo, nós podemos passar, conselheiro Petersen, para o seu voto, para a sua fundamentação. Item 2 da fundamentação. As atualizações tarifárias, sejam reajuste ou revisão, constituem instrumento regulatório fundamentais para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços delegados. De acordo com o disposto na Lei nº 10.931/97, artigo 4º, compete à GERGS, dentre outras atribuições, inciso 5º, fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas. Com a edição da Lei número 15.648, de 1º de junho de 2021, estabeleceu-se de maneira clara o papel da regulação dos serviços de gás canalizado, destacando que, abre aspas, artigo 6º, o Estado exercerá as atividades de regulação dos serviços de gás canalizado nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei número 10.931, de 9 de janeiro de 1997. Parágrafo 1º. Quanto aos serviços delegados ou outorgados, tanto à iniciativa privada quanto a empresas públicas e sociedades de economia mista, a competência definitiva no caput desse artigo será exercida por meio da GERGS, de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 2º. A regulação do serviço de distribuição de gás natural pela GERGS se aplica, inclusive, à concessão atualmente vigente. Fecha aspas. O contrato de concessão vigente para a exploração do serviço de distribuição de gás foi firmado em 19 de abril de 1994 entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, com vigência de 50 anos. A exploração do serviço de distribuição de gás por meio de canalizações a todo e qualquer consumidor ou segmento industrial, comercial, institucional e residencial, para toda e qualquer utilização ou finalidade, se dará em todo o Estado do Rio Grande do Sul, única e exclusivamente pela concessionária. O pedido de revisão tarifária apresentado pela Sulgás tem como fundamento as disposições presentes no contrato de concessão, que estabelece em sua cláusula 4ª, item 14.4, a revisão anual das tarifas. Cláusula 14ª, tarifas, encargos e isenções. As tarifas de serviço de distribuição de gás canalizado serão fixados pela concessionária e aprovados pelo concedente, de forma a cobrir todas as despesas realizadas pela concessionária e remunerar o capital investido. 14.1. A tarifa será estabelecida de acordo com os critérios definidos no anexo 1º, metodologia de cálculo da tarifa para distribuição de gás canalizado no Estado do Rio Grande do Sul. 14.4. A tarifa será revista anualmente, levando-se em consideração as projeções dos volumes de gás a serem comercializados e os respectivos investimentos. Importante ressaltar que o contrato de concessão apresenta a taxa de retorno não inferior a 20% sobre os investimentos, conforme dispõe a cláusula 7ª, e 20% de remuneração dos serviços integrantes do custo operacional do Sulgás, conforme item 6 do anexo 1º do contrato.
A resolução decisória número 664/2022 desse Conselho Superior, ao tratar da última revisão de tarifas da companhia, fixou o último dia do mês de abril para a data base das revisões tarifárias, por ser o mês da assinatura do contrato de concessão interno, estabelecendo que o pleito e a remessa dos respectivos documentos sejam remetidos à GERGS até o final de janeiro de cada ano. Também dispõe a citada resolução que o poder concedente propõe o plano de expansão dos serviços de gás canalizado e diretrizes complementares para os investimentos, considerando o que dispõe no artigo 5º da Lei nº 15.648/21. Assim sendo, diante do pleito da concessionária e da anuência do poder concedente quanto aos investimentos para o exercício em curso, a Diretoria de Tarifas apresentou proposta para atualização do valor da margem bruta dos serviços, a partir dos instrumentos de consulta e audiências públicas disponibilizados por esta agência. A ampla participação das partes e interessados no processo, a diretoria avaliou as contribuições recebidas, apresentando a nota técnica número 1/2023-DT, a qual me reporto, onde são apresentados os fundamentos e metodologias utilizados, além de discorrer individualmente sobre cada item que compõe a estrutura tarifária. Destaca a nota técnica que, conforme o anexo 1º do contrato de concessão, passa-se a ler a definição da tarifa média do gás natural como a soma dos preços de venda do gás pela Petrobras com a margem de distribuição resultante das planilhas de custos acrescidos da remuneração dos investimentos. A metodologia adotada está orientada para a definição da margem bruta da distribuição da concessionária, considerando-se o preço de venda pela Petrobras e é fixado pelo governo federal. O cálculo da margem bruta da distribuição está estruturado na avaliação prospectiva dos custos de serviço, da remuneração e depreciação dos investimentos vinculados aos serviços objetos da concessão, realizados ou a realizar ao longo do ano de referência para o cálculo, e, finalmente, na projeção dos volumes do gás a serem vendidos durante o ano, segundo o orçamento. A margem bruta é assim calculada. Margem bruta igual custo do capital mais custo operacional, mais depreciação, mais ajustes, mais aumento de produtividade. A parcela do preço de venda não será avaliada nesse processo para efeitos da composição dos preços. Quanto aos itens que compõem a estrutura tarifária, refiro-me ao custo operacional considerado no cálculo, que está baseado em valores orçados para o ano de 2023, estruturado na avaliação prospectiva dos custos, conforme determina o item 4 do anexo 1º do contrato de concessão. Especificamente quanto ao item de despesas de pessoal, foram recebidas diversas contribuições na consulta e audiência pública realizada, contestando as glosas efetuadas pela Diretoria de Tarifas na nota preliminar número 1/2023-DT. Lembramos também que o tema já foi objeto de apreciação por esse Conselho Superior quando da revisão da margem bruta no ano anterior, processo número 00055-3900/22-6. Assim sendo, relembro os fundamentos aprovados. Abre aspas. Embora possa ser aceito o entendimento do item 6.1.1 do anexo 1º do contrato de concessão, não prevê a inclusão das despesas glosadas. A interpretação excessivamente restrita nesse item traz consequências que podem prejudicar os serviços prestados e causar distorções nos objetivos gerais da regulação econômica. Do ponto de vista econômico e regulatório, o custo de pessoal deve contemplar todas as rubricas necessárias para a realização do serviço com a qualidade requerida. Não aceitar os benefícios concedidos aos funcionários, tais como assistência médica, vale alimentação, equipamentos de proteção individual, dentre outros, implica em desprezar as regras de mercado. Ademais, as alternativas que estariam dando ao concessionário com essa decisão provavelmente implicariam em optar por selecionar profissionais com menor capacitação ou ainda enfrentar causas trabalhistas por eliminação dos benefícios, ou simplesmente transferir todos esses benefícios para que sejam incorporados à rubrica salário, aumentando significativamente os encargos dela decorrente, o que traria amplo reflexo nas tarifas aos consumidores finais. Importa referir que os valores atribuídos a cada rubrica para todos os custos que compõem as tarifas necessitam ser avaliados pelos diversos métodos regulatórios de avaliação de custo, não podendo ser repassados aos usuários custos ineficientes ou desnecessários para a prestação do serviço. Fecha aspas. Entretanto, no presente processo,
verificamos que os itens hora de treinamento, previdência privada, programa de qualidade de vida e auxílio home office não estão contemplados no acordo coletivo de trabalho firmado entre a companhia e o Sindicato dos Trabalhadores para o período. Assim sendo, solicitamos a inclusão dessas glosas para o cálculo final na margem bruta a ser definida. Quanto ao programa de participação dos lucros e resultados, resta evidente que não deve ser considerado, posto que ao incluir esse valor no cálculo das tarifas, não se estará tratando de distribuição de lucros da companhia com seus colaboradores, e sim repasse aos consumidores de despesas adicionais. A participação dos lucros e resultados, PLR, consiste em uma divisão percentual do faturamento líquido de uma empresa com seus funcionários. Assim, de acordo com a Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, artigo 1º, esta lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho, e como incentivo à produção nos termos do artigo 7º, inciso 11º da Constituição. Artigo 2º, a participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo. Primeiro, comissão paritária escolhida pelas partes, integrada também por uma representante indicada pelo sindicato da respectiva categoria. Segundo, convenção ou acordo coletivo. Fecha aspas. Portanto, incluir os colaboradores no pagamento da lucratividade é uma forma de motivá-los e fazer com que produzam cada vez mais. Uma maior taxa de produtividade, consequentemente, gera uma maior produtividade, resultando em uma maior lucratividade da empresa. Tal programa não é objeto de repulsa por parte da agência reguladora. Muito pelo contrário, cabe à regulação estimular a produtividade e, consequentemente, com isso, proporcionar ao consumidor uma participação desses resultados com a minoração da tarifa. É papel fundamental das agências reguladoras zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e pela constante busca pela modicidade tarifária. Para tanto, não é crível acertar que esta rubrica seja incluída como custo a ser remunerado pelo consumidor final. Deve ser um programa que busca o aumento da produtividade e, por consequência, uma maior rentabilidade, sem que tal ônus seja atribuído aos destinatários dos serviços, pessoas físicas ou empresas/indústria. Observe-se ainda que o PLR possui outras possibilidades de a empresa se remunerar, pois o artigo 3º da Lei nº 10.101/2000 estabelece em seu parágrafo 1º a possibilidade da empresa incluir a participação dos lucros e resultados como despesas operacionais, com fins de reduzir o imposto de renda. Cabe destacar que estamos na segunda revisão efetivada pela agência reguladora. Até então, as revisões eram de competência do poder concedente, e nessa esteira verificamos que existem divergências quanto à aplicação de glosas do índice de despesa de pessoal. Esse relator entende que devem ser consideradas as despesas que estão relacionadas do dissídio coletivo como benefício, excluindo-se o PLR, por entender que esse benefício não deve ser considerado como custo a ser remunerado pelo consumidor, e sim absorvido e retirado do lucro da empresa. Mas observa-se que um dos benefícios contemplados aos funcionários da companhia está sendo considerado em cláusula separada, que é o de benefício do Vale Transporte, cuja previsão está expresso no anexo 1º do contrato de concessão, em seu item 6.1.3, serviços contratados. Em face dessa situação e da necessidade de parametrizar os processos de revisão tarifária em comento, sugiro ao poder concedente que, em conjunto com a concessionária, revise o contrato e estabeleça quais rubricas deverão ser consideradas no item despesa de pessoal, considerando o que está estabelecido pela CLT e o dissídio coletivo vigente, fixando em definitivo o que deverá ser considerado para o cálculo e o que deverá ser excluído. Tal parametrização estabelecerá em definitivo as rubricas a serem utilizadas para o cálculo tarifário, e somente essas serão consideradas, excluindo-se as demais e os futuros benefícios que a companhia resolver implementar a título de despesa com pessoal, exceto aqueles decorrentes de novas leis. Esta parametrização se faz necessária frente que toda despesa incluída reverte em aumento na tarifa ao consumidor final, e sobre esta é aplicada uma remuneração à companhia da tira estabelecida no contrato. Quanto aos atrasos temporais, a diretoria de tarifa destaca
que integra o preço da margem bruta até dezembro de 2023, o atraso temporal correspondente à revisão tarifária de 2022, conforme decidido pela GERDS na RED número 664/2022. Após esse prazo, a defasagem deve ser imediatamente retirada da tarifa e as tabelas enviadas à GERDS para homologação. Quanto aos efeitos temporais, que restabelece o fluxo de caixa, que resultam de 2 meses de recomposição do último dia útil de abril de 2023 à entrada em vigor da nova tarifa, recomendamos que a concessionária envie os cálculos juntamente com as tabelas tarifárias para fim de aprovação. Importante destacar que a cobertura do atraso temporal da revisão passada relativa ao período de janeiro a março e a primeira quinzena de dezembro de 2022 não foram contemplados nas tabelas de 2022, o que deve ser incorporado nas novas tabelas tarifárias. O contrato de concessão assinado em 1994 decorre de um momento econômico de alta inflação e tecnologia em evolução. Os conceitos ali firmados foram importantes para a implementação do serviço de gás canalizado para o estado do Rio Grande do Sul. Com o passar do tempo, nota-se que o contrato necessita de revisão à luz da regulação econômica atual. Com os avanços tecnológicos e as mudanças do mercado de gás canalizado, é necessário estabelecer mecanismos tarifários que incentivem a eficiência da concessionária e a combinação adequada. Uma regulação econômica atualizada deve considerar os ganhos tecnológicos absorvidos pela concessionária ao longo do tempo, com práticas mais eficientes, com o uso de equipamentos mais modernos e automatizados, sistemas de gestão inteligente de energia e fontes renováveis. Essas tecnologias permitem melhor controle e monitoramento da distribuição do gás, resultando em melhorias na qualidade do serviço prestado. Avaliar indicadores de qualidade do serviço também é fundamental em um contrato de concessão atualizado. Isso envolve estabelecer metas e índices de qualidade do fornecimento de gás, além de fiscalizar o cumprimento dessas metas pela concessionária. Diante dos pontos acima apresentados, destaca-se que a GERGS é um indutor à eficiência e guardião do contrato de concessão. Entretanto, não elabora políticas públicas, cabendo ao poder concedente a realização de diagnósticos e estudos concernentes à evolução do contrato. Tais medidas ensejarão um aditamento contratual que, vistas de forma interativa com a concessionária, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço concedido. Por fim, cabe destacar a profunda participação dos agentes envolvidos nesse processo, em especial dos segmentos consumidores, o que foi fundamental para o processo decisório. Reforçamos que o aperfeiçoamento contínuo das questões regulatórias, em especial nesse setor, vem ao encontro dos objetivos legais da agência, que constituem em assegurar a prestação de serviços adequados, garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e concessionários e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados. Diante de todo o exposto, voto por 1. Definir a margem bruta de R$ 0,4921 por metros cúbicos para o serviço de distribuição de gás canalizado prestado pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. 2. As novas tarifas terão vigência a partir da publicação desta decisão. 3. Determinar que a concessionária encaminhe à GERGS, no prazo de 10 dias, as novas tabelas tarifárias para conferência e posterior homologação. 4. Em face dos atrasos decorridos, a Sulgás deverá apresentar, juntamente com as tabelas tarifárias para homologação dessa agência, o cálculo das eventuais diferenças da retroatividade, considerando os efetivos valores realizados nos períodos abaixo referidos e os diferentes segmentos de consumidores para recuperação ao longo dos demais meses até o próximo reajuste. A. 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022. B. 1º de dezembro de 2022 a 15 de dezembro de 2022. C. 30 de maio de 2022 a 15 de dezembro de 2022. C. 30 de maio de 2023 a 13 de 7 de 2023, data da publicação da resolução decisória do Conselho Superior da GERGS do Diário Oficial. Vou repetir em virtude do erro aqui na hora da leitura. A. De 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022. B. De 1º de dezembro de 2022 a 15 de dezembro de 2022. E C. De 30 de abril de 2023 a 13
de julho de 2023, data da publicação da resolução decisória do Conselho Superior da Agergs no Diário Oficial do Estado. 5. Recomendar ao poder concedente a revisão do contrato. 6. Recomendar que o poder concedente providencie termo aditivo ao contrato de concessão vigente com a Sulgás, definindo expressamente as rubricas de despesas de pessoal que deverão estar contempladas nas tarifas finais. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Petersen. Vamos passar, então, à revisão do conselheiro Algir Lorenzon. Por favor, conselheiro. Está sem áudio. Seu microfone, conselheiro. Agora sim? Sim, pode falar. Perdão. Foi erro. Eu quero inicialmente cumprimentar o eminente conselheiro relator, conselheiro Petersen, pelo seu profundo trabalho. Aliás, também, nesse sentido, cumprimentar a todas as equipes técnicas desta agência pelo trabalho realizado, pelo esforço que foi feito para nós chegarmos a esta sessão com o trabalho a ser executado pela agência, que eu entendo magnífico. E por isso, então, repito, cumprimentar a todos que trabalharam nesse sentido. Agora, na condição de revisor, eu quero pedir vênia ao eminente conselheiro Petersen, porque vou divergir de sua excelência em alguns aspectos. E agora eu faço dizendo que, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando o seu voto, exceto quanto às glosas relativas às despesas de pessoal, em relação às quais entendo que a posição da diretoria de tarifas reflete o que dispõe o contrato de concessão. Com efeito, o item 6.1.1 do anexo 1 prevê que os custos de pessoal devem registrar os salários e encargos dos empregados da companhia, além do vale-transporte, previsto expressamente no item 6.1.3. Não há referência contratual à remuneração ou a benefícios e auxílios diversos, razão pela qual não vejo motivação jurídica para ampliar a interpretação contratual, sobretudo se considerado que, sob tais despesas, a concessionária será remunerada em 20% sobre os investimentos. Portanto, julgo que se deve avançar em relação ao entendimento manifestado por este conselheiro na revisão ordinária anterior, primeira realizada por esta agência, em decorrência de processo natural de amadurecimento institucional acerca dos critérios econômico-financeiros para a regulação deste complexo setor. Dessa forma, considerando que o contrato de concessão prevê, além da remuneração elevada de 20% sobre os investimentos, a remuneração também de 20% sobre os seus custos, em uma distorção do conceito de eficiência. Não podemos ampliar o que o contrato não estabelece, pois, se assim for, a AGERGS estará promovendo a ineficiência da concessionária, com a transferência das despesas não previstas aos usuários e a incidência de remuneração adicional. Importante salientar que tal entendimento não significa que os funcionários da companhia não mereçam tais benefícios, ou que estes sejam ineficientes do ponto de vista da produtividade e do bem-estar dos empregados da Sulgás. O que se está defendendo é a aplicação do contrato de concessão, tal como a AGERGS procede a observar as taxas de remuneração da concessionária. Em conclusão, mantém-se a posição da diretoria de tarifas quanto às glosas, com a vênia, repito, do eminente relator. Diante de todo o exposto, eu voto neste processo, eminente presidente, eminentes conselheiros, definir a margem bruta no valor de 0,4681 reais por metro cúbico,
para o serviço de distribuição de gás canalizado prestado pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. 2. Quanto aos demais itens, acompanho o voto do eminente conselheiro relator, conselheiro Petersen. É como estou votando, senhora presidente e senhores conselheiros. Certo. Obrigada, conselheiro Algir Lorenzon. Passamos, então, à discussão da matéria, para dúvidas, observações, questões que o senhor queiram apresentar, que os senhores conselheiros queiram apresentar. Algum aspecto a ser salientado? Eu tenho algumas observações, presidente. Certo, pode apresentar. Apenas alguns registros que já foram tangenciados aí na leitura do conselheiro Paulo, também na própria fala do conselheiro Algir, e alguns outros elementos que também foram trazidos na manifestação da concessionária e também pelos representantes dos usuários, que eu acho que é importante que a gente estabeleça alguns registros, né? Primeiro, acho que é importante deixar bem claro que a agência fez um trabalho bastante sério, transparente na condução desse processo. Foi oportunizado espaço para todas as manifestações e divergências. A área técnica também fez um trabalho extremamente competente na avaliação de todas as contribuições que foram trazidas. O conselheiro Paulo, me parece que endereçou muito bem alguns aspectos preocupantes em relação ao histórico do setor em si, né, da conjuntura atual desse setor, no contexto aí do surgimento do próprio contrato da Sulgás, né, alguns apontamentos que foram apresentados aqui extremamente relevantes por parte dos usuários, de preocupação com o que acontece nesse mercado e a competitividade do Estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, acho que o papel que a agência tem que se colocar, né, é de observar esses apontamentos, mas absorvê-los dentro daquilo que são os limites estabelecidos pelo contrato da concessão, né? Meu entendimento é de que, de fato, a agência está rigorosamente, né, nas suas avaliações e deliberações, observando esses elementos, né? E essas distorções que aparentemente são relevantes, né, acredito que também devem ser endereçadas para uma discussão mais ampla, como foi apontada também pelo conselheiro Paulo Petersen, no sentido de haver alguma discussão entre esses atores, com participação do poder concedente, no sentido de revisar aquilo que eventualmente se entenda que está talvez prejudicando o funcionamento do mercado como um todo e a própria competitividade e desenvolvimento econômico do Estado, né? Então, só gostaria de registrar essas observações antes da gente encaminhar para o voto. Certo. Muito obrigada, conselheiro Porce. Concordo, né, com as suas palavras. Tem um voto aqui uma breve manifestação e o meu voto também gostaria de apresentar. Bem, senhores conselheiros, inicialmente meus cumprimentos ao conselheiro Paulo Roberto Petersen, cujo voto acompanho, à exceção da questão relacionada à manutenção de algumas rubricas que foram glosadas pela diretoria de tarifas. E o faço com fundamento na interpretação sistemática do contrato de concessão e da Lei 15.648 de 2021. Como já salientado, o contrato de concessão remete à revisão ordinária da Sulgás para o anexo 1, que estabelece a metodologia de cálculo da tarifa. A cláusula 6.1.1 do anexo 1 prevê que os custos de pessoal devem registrar os salários e encargos dos empregados da companhia, além do vale transporte previsto expressamente na cláusula 6.1.3. De outra parte, o artigo 3º, inciso 4 da Lei 15.648,
8 de 2021, ao dispor sobre os princípios da exploração dos serviços de gás canalizado, elenca o serviço adequado aos usuários e seus critérios, dentre os quais a eficiência, que evidentemente também alcança os custos da concessionária. Por isso, não é adequado, em meu entendimento, e com a vênia do eminente relator Paulo Roberto Petersen, ampliar o sentido de salário, que é instituto jurídico com conceito técnico próprio, e admitir rubricas que constituem benefícios aos empregados, integrantes do conceito de remuneração. Note-se que não se está aqui a ingressar no mérito desses benefícios, né? Isso aqui é muito importante deixar bastante claro. Que provavelmente elevam a produtividade dos funcionários e os resultados da companhia. O que se está apresentando é justamente o cumprimento contratual, à luz do seu próprio texto e da legislação vigente, de modo que a Gergs não pode limitar-se à mera chancela de todos os custos incorridos pela concessionária e ao repasse para a tarifa, sobretudo porque não há previsão contratual. Dessa forma, penso que deve haver coerência no cumprimento do contrato, cujo modelo é respeitado, em que pese a sua dissociação da realidade econômico-financeira atual, com taxa de retorno de 20% sobre os investimentos e o adicional de 20% de remuneração dos serviços, que abrange o custo operacional da Sulgás, conforme o item 6 do anexo 1 do contrato. Aliás, a inclusão de rubricas remuneratórias na margem bruta da companhia contraria a política para o setor e para a economia gaúcha manifestada na justificativa da Lei Estadual número 15.648 de 2021, cujo texto se transcreve. Abre aspas. Acompanhando as medidas de abertura do mercado do gás emanados do Ministério de Minas e Energia, o Estado do Rio Grande do Sul vem buscando construir condições favoráveis que induzam o fortalecimento da cadeia. Medidas como a privatização da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, por exemplo, com a expectativa de se efetivar o acesso a maiores volumes para suprir as necessidades dos gaúchos e ao setor industrial, disponibilizar gás em condições mais competitivas para fortalecer a indústria gaúcha no cenário nacional e internacional, bem como ampliando o acesso do gás por outras regiões, além daquelas localizadas no eixo região metropolitana de Porto Alegre, Serra, colaborando para proporcionar o desenvolvimento econômico de outras regiões. Portanto, há possibilidade jurídico-regulatória de o Conselho Superior avançar em sua posição inicial acerca das despesas de pessoal que não podem integrar a margem da concessionária, na linha do que já foi comentado pelo conselheiro Lorenzon, de avançar no amadurecimento da própria agência sobre esses critérios. Cumprindo lembrar que a agência iniciou a regulação dos serviços de gás canalizado somente com a Lei Estadual 15.648, de 1º de junho de 2021. Com isso, voto por definir a margem bruta da Sulgás no valor de 0,46 reais por metro quadrado para o serviço de distribuição de gás canalizado, o que representa 2,76% de aumento na tarifa média da companhia em decorrência desta revisão ordinária, acompanhando o voto do conselheiro revisor Algir Lorenzon quanto à glosa das despesas remuneratórias de pessoal. Adicionalmente, voto por fixar como critério para a próxima revisão ordinária a exclusão dos benefícios que não constituem salário e vale-transporte em face da ausência de previsão contratual. Em relação aos demais aspectos do voto do relator, acompanho o conselheiro Paulo Roberto Petersen, salientando que a agência segue inteiramente à disposição para contribuir com o aperfeiçoamento do contrato de concessão. Eu voto, senhores conselheiros.
Ok, Passo, caso então, agora, agora para o conselheiro Porce, por favor, conselheiro. bom, temos, acho que acredito, 3 votos. Na minha avaliação, o voto do conselheiro revisor Algir está contido no voto da conselheira Luciana, e o voto da conselheira Luciana está adicionando, né, a proposta de fixação de critério, né, em relação às glosas de Isso. pessoal, né? Então, Exato. tendo analisado, ponderado, né, tudo que foi apresentado no voto do conselheiro Paulo Roberto, também conselheiro Algir, conselheira Luciana, né, eu vou acompanhar a divergência da conselheira Luciana, pedindo vênia também ao conselheiro Paulo, no sentido do voto proferido pela conselheira, dado que já está contido também o que foi apresentado pelo conselheiro Algir. Perfeito. Certo. Obrigada, conselheiro Porce. Então, fica definida a margem, o valor da margem em... Conselheira, Só um pouco. apenas para esclarecer, a conselheira Algir vai acompanhar o voto da conselheira Luciana? Sim, agora sim, porque ela adiciona. Ela Perfeito. adiciona. Eu Então, estava apenas verificando para ficar agora, cons- conselheiro Peterson. Eu Perfeito. bem estava verificando. lembrado. Perfeito. É, Então, Bem apenas lembrado, para conselheiro. considerar, eu mantenho meu voto. Então, Perfeito. fica 3 votos com relação ao voto da conselheira Luciana e um voto com relação ao voto do conselheiro relator. perfeito. Não, mas na verdade, a divergência Sim, ocorreu... quanto ao item 1. Isso, quanto à Uhum, divergência Quanto e ao ao item valor, né? Quanto Quanto ao ao valor. item 1 e com a inclusão da parametrização para as próximas revisões tarifárias. Certo. Os Perfeito. demais itens do seu voto, conselheiro Peterson, quanto à retroatividade, Perfeito. seguimos todos, Perfeito. né? Então, Perfeito. unânime, o que diferencia é o valor da margem bruta Isso. e a fixação em decorrência das glosas e a fixação da não mais apresentação dessas despesas com o pessoal, que constitui remuneração, para a próxima revisão. E o valor da margem bruta, então, só vamos revisar R$ 0,46,81 por metro cúbico. Né? Os demais votos, as demais questões de retroatividade são acompanhadas por unanimidade, acompanhamos o voto do conselheiro Peterson, e por maioria, o valor da margem bruta e o critério e a fixação de critérios para a próxima revisão. Perfeito. Com relação às recomendações, então, também, por maioria, continua mantido, né? Sim, por maioria continuam mantidos. Perfeito. Então, terminamos aqui, senhores conselheiros, estas matérias e demais presentes. Agradecemos a presença da Sulgás, dos usuários da Fiergues, da Federasul e das demais entidades representativas dos usuários. Agora, nós temos aqui, seguimos com a nossa pauta, fiquem à vontade para continuar com a gente ou se retirar. Senhores conselheiros, nós temos uma reunião agora às 16h30. Então, eu só vou passar aqui a pauta que foi distribuída, o que está pautado para a próxima sessão, e os demais aspectos da pauta, ponto 3.1 e 3.2, nós vamos deixar, e os demais, que são convites e registros, vamos deixar para a próxima sessão, pode ser? Pode ser. Perfeito. de acordo. Então, certo. Eu só, Então, só queria esclarecer, eminente presidente, que na próxima sessão, de qualquer forma, eu estarei ausente em função da cirurgia. sim. Eu já comuniquei que está marcada a minha cirurgia para terça-feira, às 16h30. Certo. Obrigada pela lembrança, conselheiro. Então, nós vamos só falar da próxima sessão, da pauta da próxima sessão. Está pautada para o dia 18 de julho de 2023, a análise dos seguintes processos. Processo 457,
39.00.23.2, que trata do reajuste tarifário da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. Conselheiro Paulo Roberto Petersen e conselheiro, o relator, e conselheiro revisor Alexandre Alves Porce. Processo 1391-39.00.22.4, revisão da extensão de linhas da empresa Transcal Sul Transportes Coletivos Limitada. Conselheiro relator Paulo Roberto Petersen, conselheiro revisor Alexandre Porce. E processo 1370-39.00.22.8, que trata do edital de concessão da agência rodoviária no município de Santo Antônio da Patrulha. Conselheiro relator Paulo Roberto Petersen e conselheiro revisor Alexandre Porce. Com isso, senhores conselheiros, demais colegas, demais presentes, nós encerramos a sessão. Pergunto ainda, antes da finalização, algum assunto geral de urgência que os senhores queiram trazer? Não tem. De minha parte, não. Obrigado. Certo. Então, agradeço a todos e todas a presença nesta sessão. Encerramos a sessão de número 26 do Conselho Superior da AGERGS. Uma boa tarde. Boa tarde. Até a próxima sessão. Vamos às assinaturas? Assinamos as resoluções, né?